But then you come and take me by the hand. You say, come up here with me. Fala, povo lindo, tudo bem? A paz do Rei Jesus. Como é que você está? Eu quero aqui falar, de uma experiência que eu tive. Inclusive esse vídeo não foi programado, mas eu resolvi falar aqui para deixar registrado. Então, são dois motivos que eu quero falar essa experiência. O primeiro motivo é que eu quero deixar registrado no canal, porque algumas coisas eu gosto de deixar registrado porque eu vou esquecer depois, E segundo motivo, porque ele é muito importante, porque algumas pessoas ainda não acreditam no mundo espiritual, em Satanás, no exército das trevas, tá? Então são esses dois motivos que eu vou falar aqui, tá bom? Então vamos lá. Então o Espírito Santo ele me levou em espírito ao inferno, Então eu quero que você entenda o seguinte, que quando Deus tira a gente do espírito para dar uma experiência, existem vários níveis, Olha só, aumentaram a televisão lá na sala. Mas eu creio que vai dar para escutar aí, Então existe de níveis. Quando Deus tira da gente do corpo, é de níveis, Existe um nível mais baixo onde apenas nossa consciência consegue ver, a gente consegue ver com nossos olhos e ouvir, mas não sentimos e nem vimos com muitos detalhes, ou a gente não aproveita muito, Nós não aproveitamos muito a experiência. Esse é considerado o nível baixo de experiência em espírito, arrebatamento de espírito. E tem o nível mais profundo, onde o seu espírito sai a ponto de você morrer literalmente no corpo. É como se você entrasse em coma, E ali você aproveita tudo. Você, além de ver e ouvir, você sente fisicamente e você aproveita essa experiência. Consegue ver com mais detalhe. Então, essa experiência que eu tive foi de nível mais baixo, onde eu não aproveitei muito. Foi muito rápido. Então, eu lembro que, de repente, o Espírito me levou a uma sala, a um lugar fechado. Tá? Esse lugar, eu creio que é o inferno. E era assim, um lugar fechado, E era como se fosse assim uma sala, um espaço assim, uma sala. E nesse espaço, no meio desse espaço, nos cantos desse espaço assim, tinha portas que eram como se fossem quartos, ou como se fosse um lugar assim que alguns espíritos, príncipes das trevas ou demônios estavam lá. Não sei se era preso, não sei dizer se era preso, mas eles estavam lá. Então eu estava vendo isso dessa visão, um homem no meio dessa sala comandava. Quando ele dava o comando da voz, ele falava assim, ele dava o comando da voz e um espírito, às vezes o que eu vi era um príncipe muito forte. Na visão, na experiência, eu até lembrava o nome dele. Era até conhecido, um príncipe conhecido das trevas, só que agora eu não lembro qual é. Aí ele vinha em direção a esse ser, esse rapaz, que dava ordem. E esse rapaz, eu quero que você entenda, era Satanás, a antiga serpente. Ele dava a ordem, ele vinha até ele dava o comando para que esse espírito, esse príncipe, vá até a terra, fazer tal coisa. Ele dava uma ordem, uma missão para ele ia até a terra. E quando eu vi essa visão, eu cheguei perto eu comecei a fazer perguntas. Quem é você? E eu quero que você entenda o seguinte, que a aparência desse ser, eu comandava, era como se fosse de um homem mesmo. Por isso que eu falo, foi nível baixo. Se fosse nível mesmo profundo, eu ia ver como ele era de verdade, como ele é. Mas era um nível baixo. Até mesmo a aparência do lugar, ela era estranha, só que não era assim feio como umas outras experiências profundas, Mas eu sabia que era um lugar estranho, inferno, lugar ou região celestial, não sei como as pessoas podem classificar isso. Mas eu fazia perguntas para Satanás, E ele falava
Eu falava para ele assim, eu tinha conhecimento que ele era Satanás. É como se o ser que estava comigo falava quem era ele. E, incrível que pareça, ele estava com medo de mim. Eu estava com autoridade ali, eu falava com ele, ele era obrigado a responder. Mas não por causa de mim, mas por causa do ser que estava comigo, daquele que estava comigo. Muito impressionante, né? Então nós não devemos temer a Satanás, né? Nem o exército dele, porque maior é o que está conosco. Mas não por nós, é por aquele que está conosco, não é? Então é isso, eu quero que você entenda que é real, né? Satanás ele dá ordem aos espíritos das trevas, até os príncipes, que eu na visão vi o príncipe muito forte, e dá ordem para vir aqui destruir a terra, né? Destruir os homens, missão na terra contra os espíritos, contra os filhos de Deus. E às vezes nós estamos dormindo, né? A igreja está dormindo e não estamos se atentando para isso. Tá? Espero ter edificado você, tá? Essa experiência. Vou dizer para você que raramente Deus me dá a experiência de ir ao inferno. Eu lembro que eu fui algumas vezes, só que foi uma experiência totalmente diferente dessa. Essa eu creio que foi a mais nítida, a mais forte. Tá bom? Eu sinto até a presença do Senhor aqui. A unção dele está aqui. Tá? É confirmação. E espero que você fique alerta e que seja edificante para você essa experiência, tá bom? Então até o próximo vídeo. Grande abraço.